Quando eu falei da questão da birra, do estar ali ao lado da criança, né, de estar presente, de ser presença para ela, o acolher é isso, né? Então, a criança tem o direito de sentir o que sente, e muitas vezes a gente constrói na nossa cabeça como pais essa ideia de que, o meu filho não pode ficar bravo, não, meu filho não pode ficar triste, não, meu filho tem que ter tudo sempre do bom e do melhor, ele tem que estar sempre assistido, ou, deixa a criança mesmo, a criança se comporta desse jeito. Não, a criança tem o direito de sentir o que sente, e ela tem o direito de sentir todos os sentimentos. Então, sim, criança fica brava, sim, criança fica feliz, criança fica triste, criança fica frustrada, e é importante que a criança passe por isso, porque ela está entendendo nesse momento o que ela sente, ela está entendendo quais são esses sentimentos, né? Porque muitas vezes ela está sentindo isso pela primeira vez, né, Grilo? Claro. Então, a primeira vez que a criança ficou brava com alguma situação, então ela tem que primeiro compreender que sentimento é esse, o que esse sentimento está me dizendo, por que eu estou me comportando dessa maneira. Então, tudo isso ela está aprendendo. E ela só vai conseguir aprender e só vai aprender a lidar com esse sentimento se ela puder sentir. Perfeito. Né? Se a gente dar para a criança a oportunidade de passar por esses sentimentos todos. Então, acolher o sentimento é muito importante. Verdade. E o acolher, ele passa pelas perguntas curiosas, sim, ele passa pelo comunicar, ele passa pelo escutar e principalmente ele passa pela minha inteligência emocional. A minha inteligência emocional. Quando eu vou acolher a criança, eu também tenho que me acolher. Eu preciso Lembra que a gente falou mais uma vez da máscara de oxigênio? Então, hoje, tu tem que entender qual que é o teu pavio, né? Em quanto tempo tu estoura em cada situação, para que tu possa, antes de tu estourar, tu conseguir fazer algo para não chegar a esse ponto. E a tua criança da mesma forma. Quando tu entende emocionalmente o que está acontecendo dentro de ti e o que está acontecendo dentro da tua criança, tu sabe quais são o processo que vai até chegar o momento aonde tu não tem mais condição de lidar com o que está acontecendo. Sim. Então, tu pode fazer isso antes. Eu digo, dando um exemplo para mães de crianças muito pequenas. Às vezes a criança, e eu gosto muito do exemplo da minha irmã, assim, minha irmã tinha muita dificuldade de botar roupa na minha sobrinha. Ela ia colocar a roupa, ela mesma dizia, meu Deus, parece que eu estou matando ela, por causa que ela berra, grita, esperneia, ela não quer trocar de roupa. Sabe? E aí a gente sempre falava assim, mas aquilo ali é um momento para ela, né? Um momento muito difícil para ela. Tu já preparou essa criança antes para isso? Sabe? Tu já pegou bonecas e brincou de trocar a roupinha para tu, sabe? Entender o que ela sente naquele momento e trabalhar esse acolhimento antes, sabe? Quando ela começa a ficar muito nervosa, já experimentou pegá-la no colo e sair caminhando numa ferramenta que a gente chama de redirecionamento, sabe? Tu vai acolher a tua criança no momento onde tu vê que ela quer alguma coisa que ela não pode ter, emocionalmente ela se desestrutura com aquilo, e ao invés de tu começar a tentar resolver, pega ela, transforma ela num avião e sai correndo pelo lugar, sabe? Mostra algo, uma planta, uma árvore, muda o foco, sabe? Acolher não é só lidar com o que está acontecendo, mas também tirar o foco do que está acontecendo para outra coisa que às vezes o simples fato de tu apresentar uma outra coisa para aquela criança, tu redirecionar aquele sentimento que ela tem, quando volta, ela já nem lembra mais por que ela estava brigando, por que ela estava chorando. Então o acolhimento, ele passa por isso. E o acolher é importante a gente dizer assim que ele passa pela atitude do adulto que está ali com a criança naquele momento, né? Então, a criança queria pegar uma xícara que quebra. Ela não pode, por exemplo, pegar a xícara que quebra, né? Porque ela vai se machucar. E aí a mãe diz, não dá pra brincar com a xícara. E o que ela faz? Eu quero, e começa a se jogar no chão, e faz aquela cena toda de birra, né? O que seria o acolher nessa situação quando a gente fala? O acolher não é virar as costas pra criança e deixar, né? Que era o que eu tava falando antes, assim. E deixar ela, né, passar por isso e dizer, olha, meu filho, olha bem pra mim. Eu entendo que tu gostaria de brincar com a xícara, mas a xícara quebra, tu pode te machucar,
né? Tem a xícara da mamãe, se quebrar a gente não pode mais usar. Eu entendo que tu te sinta, aí a gente inclusive nomeia, porque dá clareza pra criança, né? Ela tá passando por aquela situação, ela às vezes nem sabe o que é o que ela tá sentindo, então ela diz, eu entendo que tu fique triste, eu entendo que tu fique bravo, que tu queira brincar com aquilo. Eu também já quis, quando criança, brincar com a xícara, então tu criou uma conexão com ela. Opa, minha mãe também quis brincar com a xícara, mas não pode. Tu já passou por isso. O acolher é estar junto, é estar próximo, é dizer pra ela, eu entendo que tu sinta o que tu sente, mas não dá. E aí a questão é, eu posso acolher os sentimentos da criança, eu posso estar ao lado dela no momento que ela tá desestruturada naquele momento, mas eu não preciso concordar. Perfeito. Né? Eu não preciso dar para ela o que ela quer. E aí que tá, muitas vezes alguns pais que talvez não concordam um pouco com essa metodologia de educação assertiva dizem, mas daí deixa fazer o que quer. Não é deixar fazer o que quer, é só não ignorar a criança. Exato. Né? É estar ali junto com ela, é dar clareza para ela. Eu entendo, é aquilo como eu tava falando, eu entendo que tu te sinta bravo, que tu queira a xícara, que tu queira aquele brinquedo, que tu queira tal coisa agora. Mas agora não dá. Eu tô aqui contigo, se tu quiser tu pode me dar um abraço, vamos se acalmar junto, me dar um abraço. Ou a criança não quer, tudo bem, tu não quer me dar um abraço, mas eu tô aqui, se tu precisar eu tô aqui. Né? Então, é estar próximo e junto, é acolher. E essa postura, gente, ela é muito, muito, muito importante. Porque ela tem a ver com aquilo que eu falei, ela gera marcas que a gente leva para uma vida adulta, né? Então, aquele adulto que nunca, por exemplo, faz tudo sozinho, que tem que estar o tempo inteiro organizando todas as coisas porque ele não se sente confortável em confiar em outra pessoa, porque quando ele era criança ele nunca foi assessorado, ele nunca teve as suas necessidades atendidas. Então entende que essa coisa que às vezes a gente ignora e que a gente não dá bola, lá no futuro traz marcas muito significativas para a vida da nossa criança. Então, quando a gente diz de fato que o adulto que nosso filho vai ser, depende do que hoje a gente está fazendo com ele, passa por tudo isso que a gente está ensinando hoje para vocês. Então, por isso que tem um peso e um papel muito grande, né, Grilo? Muito grande, muito grande. Tu estava falando, eu estava pensando assim, mas aí eu não vou criar uma criança fraca, porque ela vai estar sempre necessitando de acolhimento. Na verdade, não. E sabe por quê que não? Porque, na verdade, tu está ensinando a criança a lidar com o sentimento dela. Sim. Então, eu não vou ser um adulto que eu vou estar sempre precisando de acolhimento. Eu vou ser um adulto que quando era criança, me ensinaram a lidar com o que eu estava sentindo. Isso. E quando eu tiver mais velho, que eu começar, que as experiências e eu amadureci com tudo que aconteceu na minha vida, eu vou começar a lidar sozinho, quando eu for sozinho para a vida, eu vou lembrar de como eu lidava, de como a pessoa que me amava me ensinou a lidar com o que eu estou sentindo. Sim. Essa é toda a diferença. Então, assim, dar para a criança, né, aquele acolhimento que ensina a lidar com o que está dentro dela. Uhum. Que pessoal, uma das coisas que é indiscutível. Tudo na nossa vida passa por sentimentos e necessidades. Não é o que está acontecendo, é o que eu sinto com o que está acontecendo. Sim. Nunca é o outro para mim, é eu para o outro. Não é a pessoa que é grossa comigo, é eu que quando eu olho para aquela pessoa e a pessoa fala de um jeito e eu me sinto atingido por aquilo ali. As coisas que acontecem na nossa vida, elas partem do meu olhar sobre aquilo. Uhum. Que, vocês já viram aquela coisa que diz assim, o perdão ele é muito mais libertador para quem perdoa do que para quem é perdoado? Por quê? Porque a partir do momento que eu decido internamente que aquilo para de me machucar, que aquilo deixa de ser algo que me machuca, aquilo não faz mais tanta diferença na minha vida. Não me afeta mais. Não me afeta mais. E como nós temos dificuldade. Pensa, Carol, que a gente está falando agora para a geração do engole o choro. Sim. Quem está ali nos assistindo veio do engole o choro. De repente você não ouviu isso. Eu estou falando assim, e que bom que não vamos generalizar, mas a grande maioria é no engole o choro. Uhum. Engole o choro, para de chorar. Se tu chorar, aquela história, se tu chorar mais, tu apanha. Sim. Sabe? Deixa que eu faço, tu não sabe fazer nada direito. Exato. Ou em casa a gente conversa, sabe? Ou eu tô te batendo porque eu te amo. Sim. Sabe? Então, assim, hoje em dia, a grande maioria das pessoas que dizem que não tem nenhum tipo de problema, uma hora sentado com qualquer psicólogo,
sabe? E mas aí, eu fui educado assim. aberto para contar da tua história e falar dos teus problemas, tu vai ver que tem um monte de coisa, né, que ficou em aberto. Que são pessoas boas. Sim, e que são coisas que eu não quero que minha filha passe. Exato, né? A questão é, a gente não está dizendo que são pessoas, as pessoas que passaram Exato. por essa geração, por essa situação na infância, que são pessoas que têm problemas psicológicos, não tem nada a ver com isso. Não é isso. O que a gente quer dizer é que sim, são pessoas boas, sim, mas são pessoas que estão cheias de marcas físicas e psicológicas, né? Porque isso a gente carrega para nossa vida. Então, se a gente parar para olhar assim lá hoje na nossa vida adulta, quantas escolhas a gente talvez não teria feito diferente se a gente tivesse na infância tido outras oportunidades diferentes das que a gente teve, né? Então é isso, é ensinar para nossa criança através das nossas atitudes, e aí a gente tem que lembrar sempre que a gente ensina muito através dos exemplos que a gente dá, né? Então é ensinar para nossa criança que a gente está ao lado dela, para ajudá-la, para ampará-la, né? E dar clareza para ela do que ela está sentindo e ajudar ela a encontrar mecanismos para que ela possa se equilibrar emocionalmente novamente. Porque naquele momento de birra ela não está conseguindo. Enquanto a gente falava tudo isso, eu lembrava do meu filho, o Gael. O Gael tem 3 anos agora, Querido. né? E o Gael tem uma coisa muito engraçadinha que desde muito pequenininho a gente sempre dizia pra ele: calma, respira. Calma, respira, quando ele ficava desorganizado emocionalmente. E ele faz o respirar dele de um jeito muito particular, né? Porque a gente diz: calma, 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 respira, a gente vai conversar. A gente sempre diz pra ele, quando ele quer alguma coisa, ele começa numa situação de birra. Porque não pensem vocês que os nossos filhos não fazem isso, né? Isso vem no pacote. Filho vem com essa questão da birra. A questão é como a gente lida com ela que faz toda a diferença. Não quer dizer que eles vão deixar de fazer, mas a maneira como a gente vai lidar com a birra vai fazer com que a criança passe a entendê-la de um jeito diferente e também lidar com ela de um jeito diferente. Perfeito. Eu contava tudo isso só pra dizer que o Gael, então, quando diz calma, respira, ele levanta os bracinhos assim, né? Então, ele já entendeu do jeitinho dele e com as necessidades dele, com o entendimento, com as capacidades dele, um mecanismo para que ele se acalme. E de fato a gente consegue, quando a gente diz para ele calma, 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 respira, e ele faz, ele dá 2, 3 respiradas exageradas, como ele faz, mas ele dá 2, 3 respiradas e a gente consegue conversar com ele e fazendo todo esse trabalho de negociação, né, de essa conversa que é necessária no momento da birra. Mas, de fato, a gente precisa ensinar a nossa criança quais são os mecanismos. Vem cá, me dá um abraço. Vamos abraçado aqui, a gente se acalmar, respirar junto, escutar o coração um do outro, né? Vamos, com calma, a gente fica aqui pra gente passar por esse momento e aprender a lidar com isso. Verdade. Hoje a Camille, com 7 anos, quando eu, às vezes, tô sem paciência, que eu começo a falar de uma forma mais, sabe, mais alterada, assim, ela diz assim: papai, eu acho que a gente precisa se acalmar. Sim. Sabe? Por causa que, assim como eu ajudo ela começa a me ajudar também, a me dar clareza também. E isso é maravilhoso, isso é lindo.